Salve, galera. Tô vendo muita gente comentar o novo contrato de TV do Flamengo. E a discussão gira sempre em torno dos 80 milhões que o Flamengo vai perder neste contrato. Mas será que o Flamengo vai perder 80 milhões por conta dessa negociação ou é por uma questão de mercado? Vejamos. Não é bem como alguns jornalistas estão colocando. O Flamengo vai, de fato, ter uma redução na receita? Vai, mas porque isso é inevitável. Mesmo que o Flamengo assinasse com a Globo o mesmo contrato que tem hoje, obviamente não receberia os mesmos valores, porque na época que assinou o contrato, que é o atual, lá em 2017, 2018, o momento era completamente diferente. O pay-per-view estava voando, a Globo tinha os estaduais, tinha a Libertadores, tinha o Brasileirão, tinha a Copa do Brasil, tinha tudo. Então, assim, até o valor do pay-per-view era maior. Então, por conta disso, os repasses para os clubes também. E o Flamengo, assim como todos os demais times, tinham a condição de assinar com um mínimo garantido. Alguns times perderam essa condição por precisar de adiantamentos ou por assinar com outras empresas. Então, assim, o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio e o Palmeiras tiveram uma condição diferenciada. Mas essa condição gerou um abismo entre aquilo que deveria ser recebido, caso a divisão fosse feita com base nos valores efetivamente recebidos, e aquilo que de fato era repassado por conta do contrato. O Flamengo, por exemplo, tinha um mínimo de 120 milhões que foi atualizado pela inflação e chegou na casa de 170 milhões. Sendo que, se fosse dividir o valor que de fato o pay-per-view arrecadou, esse valor cairia para 80 milhões em 2022, por exemplo. Dá até mais do que esses 80 milhões aí que estão noticiando. Então, cara, não caiam nessa de que o Flamengo está abrindo mão de 80 milhões para entrar na Libra. O Flamengo está abrindo mão de alguma coisa para entrar na Libra? Tá, obviamente está, mas não é 80 milhões. 80 milhões é a diferença do novo contrato para o antigo contrato, que não tem como ser mantido por questões básicas. O pay-per-view tinha projeção de arrecadar em 2019 650 milhões, em 2020 700 milhões. Ao contrário, por conta da pandemia, por conta da perda de direito da Globo de alguns campeonatos, esse valor vem caindo ano a ano. Caiu de 600 milhões para 500 e poucos milhões em 2019, depois de 2020 para 400 e pouco, e 2021 mais ainda, chegou na casa ali dos 300 e poucos milhões. Cara, é uma diferença absurda, um valor irreal de ser mantido. Então, quando você ouvir essa discussão, o Flamengo vai abrir mão de 80 milhões por ano, vai abrir mão de 400 milhões por 5 anos, cara, isso é uma falácia, isso não existe na prática. Isso é um discurso retórico. Eu já fiz várias críticas ao Landim, ao Braz, a todo mundo que tá ali, mas nesse ponto especificamente vamos convir que não é bem por aí. O Flamengo poderia ter negociado de forma melhor o contrato? Poderia. Mas vamos falar aquilo que de fato aconteceu. O Flamengo não está abrindo mão de 80 milhões, até porque ele não tem direito a esse valor hoje, na hora de assinar um novo contrato.